Olá pessoal, bem-vindo a essa nossa aula 11 sobre leasing e substituição de equipamentos referente à disciplina de engenharia econômica. O que significa leasing, pessoal? O que é o leasing? O leasing, na verdade, é quando um equipamento, ele na verdade é emprestado, você arrenda o equipamento, paga mensalmente sobre o valor daquele equipamento, mas ao final do período o equipamento não é seu, você tem que devolver o equipamento e efetivamente é uma espécie de um aluguel, só que você aluga para poder utilizar do bem, desfrutar do bem do equipamento. Segundo algumas fontes, o leasing seria no Brasil um sentido bem amplo, um contrato de arrendamento, no qual as características seriam o uso e gozo de coisas por quem delas não é proprietário ou possuidor, mediante certa retribuição durante um determinado prazo. Inicialmente, o leasing era utilizado por grandes empresas para beneficiar funcionários de alto nível. No caso, as empresas adquiriam veículos e pagavam as prestações que eram cedidas aos seus funcionários como uma espécie de benefício. Ou seja, o funcionário tinha aquele veículo, pagava mensalmente um aluguel, no final de um período ele podia comprar o carro ou podia comprar o veículo com um valor bem mais abaixo do que se fosse um veículo zero ou se fosse um veículo usado daquele mesmo período. O que é a venda efetiva? É a venda diretamente na revendedora para o cliente. Se a venda for à vista, o carro é licenciado no nome do cliente. Se a venda for a prazo, o veículo fica arrendado no nome da instituição financeira e somente é licenciado no nome do comprador depois da última prestação efetivamente paga. O que é consórcio, pessoal? É um método de aquisição de um bem em que os consorciados pagam mensalmente uma quantia acrescida de uma taxa chamada de taxa administrativa. Mensalmente é realizado pela administradora o sorteio do consorciado, recebendo sorteado o bem do consórcio. Por exemplo, como é que é o consórcio de um carro, pessoal? Você paga mensalmente a prestação e uma taxa administrativa. Depois de um certo tempo, você é sorteado, né? Por exemplo, são 60 consorciados, são 60 meses de consórcio, todo mês uma pessoa é sorteada e recebe o bem que efetivamente está pagando no consórcio. Quais são as principais razões para a substituição do equipamento, pessoal? São elas: o custo exagerado de operação e de manutenção devido ao desgaste físico, inadequação para atender à demanda atual de produção, a obsolescência em comparação aos equipamentos tecnologicamente melhores e que produzem produtos de melhor qualidade, possibilidade de locação de equipamentos similares com vantagens relacionadas com o imposto de renda, pessoal. Quais são os insumos passados e horizonte de planejamento, pessoal? Insumos passados, operação e manutenção, isto é, os insumos de instantes da substituição para trás não devem ser incluídos em estudos de substituição de equipamentos, pois trata-se exclusivamente do instante da substituição para frente. Chamamos de horizonte de planejamento ao limite de prazo analisado. Ou seja, insumos passados, pessoal. Quando eu vou analisar um equipamento, eu não tenho que analisar o que foi gasto no equipamento anterior com manutenção. Eu tenho que olhar o que eu vou gastar daqui para frente com manutenção. O horizonte de planejamento é quanto eu vou planejar. Por exemplo, eu vou planejar equipamento para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, certo? É quantos anos vai ter o meu cenário que eu vou prospectar futuramente. Qual é a diferença do valor presente líquido e o custo presente líquido? Ambas as avaliações de investimento trazem todos os valores do fluxo de caixa para o momento presente. A CPL inclui em todas as entradas e saídas de fluxo de caixa a depreciação pelo imposto de renda, sendo o imposto de renda calculado por imposto de renda é igual a taxa de imposto de renda vezes a receita menos a depreciação contábil do meu equipamento. Por exemplo, pessoal, vamos fazer esse exercício aqui que é bem completo. Uma empresa adquiriu há 5 anos um equipamento por 5 milhões de reais. Possui uma vida útil de contábil de 15 anos, com valor residual nulo e
custos operacionais iguais a 800 mil por ano. A empresa paga 40% de imposto de renda e sua taxa mínima de atratividade é de 20% ao ano. Esse equipamento possui hoje um valor de mercado igual a R$ 75 mil. Em virtude da inadequação do atendimento à demanda atual, a empresa decidiu substituir o equipamento por outro a ser selecionado entre os equipamentos K e L. Ver tabela do próximo slide. Aí aqui, pessoal, tem um equipamento K com custo inicial de 2 milhões, vida útil de 10 anos, custo operacional de 500 mil por ano e valor residual de 400 mil. E o equipamento L, 4 milhões de custo inicial, 10 anos de vida útil, 200 mil de valor operacional por ano e 800 mil de valor residual. Eu quero que vocês utilizem o CPL, custo presente líquido, para decidir qual é o melhor equipamento. Ou seja, a gente vai ter que calcular o imposto de renda sobre cada um desses equipamentos. Primeiro, pessoal, eu desenho o fluxo de caixa do equipamento K sem considerar o imposto de renda. O que é que vai ter? Eu vou ter, no momento inicial, eu vou vender efetivamente o equipamento anterior e vou comprar o equipamento novo. Aí aqui tem as entradas e saídas. E eu tenho que considerar agora o meu equipamento K com o imposto de renda para poder utilizar o CPL. Quais são os impostos de renda, os impostos que eu tenho que calcular, pessoal? Primeiro, eu tenho que calcular o imposto de renda do equipamento existente, ou seja, do equipamento anterior. É a renda de R$ 750 mil, que é o valor que eu vou vender o equipamento anterior. E a minha depreciação é 5 milhões, que é o valor do equipamento, menos 5 anos, que é a utilização que eu tive dele, sobre 15 anos, que era a vida útil, vezes os 5 milhões. Essa depreciação seria de 3.333.333. O imposto de renda é 40% vezes 750 mil menos 3.333.33. Isso seria um imposto de renda de menos 1.033.333. Ou seja, eu tenho que receber uma restituição de 1.033.333. Vai ser uma entrada no meu fluxo de caixa. Imposto de renda dos custos operacionais anuais, ou seja, do equipamento K, eu tenho 40% vezes 500 mil, ou seja, eu tenho um custo de 200 mil e eu tenho que ser restituído 200 mil reais, é uma receita aparente. Imposto de renda proveniente da depreciação anual do equipamento, que é 40% vezes menos 2 milhões sobre a vida útil de 10 anos, tendo a depreciação, uma receita aparente de menos 80 mil reais, ou seja, eu vou ser restituído 80 mil reais. E o imposto de renda proveniente da venda do equipamento K, ou seja, no final da vida útil de 10 anos, eu vou efetivamente vender o equipamento K. Como o valor residual dele é de 400 mil, 0,4 vezes 400 mil, já que eu vou ter uma entrada, né, eu estou vendendo aquele equipamento, é imposto sobre a minha renda, vou ter que pagar 160 mil reais de imposto, ou seja, é uma despesa no meu fluxo de caixa. Como é que fica o fluxo de caixa do equipamento K considerando o imposto de renda, pessoal? Eu tenho 750 mil mais o imposto de renda, isso aqui é 750 mil proveniente do equipamento anterior. Tenho 200 mil mais 80 mil, que é o imposto de renda, e tenho os 400 mil menos os 160 mil, que é o imposto de renda proveniente dos 400 mil de venda do equipamento K. O que acontece, pessoal? Utilizando HP12C, eu tenho FFIM FREG 216.667 CHS GSF0, 220.000 CHS GSFJ, 9G NJ, 20.000 GCFJ, 20 IFNPV. O meu CPL, custo presente líquido do equipamento K, é de menos R$ 1.100.249,52. O que é que a gente tem que fazer agora? Fazer o mesmo cálculo de imposto de renda, o mesmo cálculo de valor presente líquido para o equipamento L. Então a gente tem o fluxo de caixa do equipamento L considerando um imposto de renda
Fazendo o mesmo cálculo do valor presente líquido, ou seja, do custo presente líquido, a gente tem 220 FINFREG, 2.216.667 CHS GSFJ, 40.000 GCFJ, 9G NJ, 520.000 GCFJ, 20I, FNPV, CPL é igual a menos 1.971.445,99. 44. Nesse caso, você tem que considerar o equipamento que menos lhe dá prejuízo. Nesse caso, o melhor equipamento é o equipamento K, ou seja, é o equipamento que tem o custo presente líquido menos prejudicial aos rendimentos da sua empresa. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre leasing e substituição de equipamentos. Espero que tenham dúvida. Espero que comentem aqui embaixo as suas dúvidas. Eu vou tentar ajudá-los. Espero ter ajudado. Valeu, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.